Segurança na água. Esse é um assunto que a gente sempre aborda aqui. No verão, muitos barcos na água, muitos incidentes, às vezes acidentes. Aqui no Mito Náutico, toda semana a gente traz um vídeo novo sobre barcos e assuntos relacionados. Eu sou Márcio Dottori. Se você quiser saber um pouco mais sobre esse item importantíssimo que tem acontecido em nossas águas, parte do que tem acontecido, fique comigo até o final desse vídeo. Também no final do ano, uma lancha navegando em Ubatuba estava manobrando para jogar o ferro. Ela foi prensada por 3 escunas num lugar muito disputado e as águas acabam ficando pequenas quando você quer parar num lugar bonito. Então a lancha chegou primeiro, mas ela foi acuada pelas escunas a tal ponto que ela foi impedida de manobrar, não conseguiu manobrar e foi chegando perto das pedras. A situação ficou tão crítica que o comandante da lancha não pôde nem engatar os motores para sair, porque estava fechada a porta para ele. Os barcos fecharam, as escunas fecharam a saída. Ele não teve como engatar, senão já ia pegar hélice nas pedras. A própria tripulação das escunas ajudou a lancha a sair. Felizmente, não teve acidente, ninguém se machucou, não teve vazamento de combustível, mas foi uma situação muito grave. Primeiro, a embarcação foi impedida de manobrar. Naquela ânsia, naquele calor de procurar o melhor ponto para ancoragem, as embarcações que chegaram depois acabaram prensando a lancha. Poderia ter acontecido um acidente muito grave. A lancha poderia ter ido para as pedras, poderia morte ali, não, dificilmente teria morte, mas imagina uma lancha grande, 60 pés, ir para as pedras, imagina um vazamento de óleo, o problema que poderia acontecer, numa parte turística, todo mundo lá para se divertir, tanto os passageiros das escunas quanto os passageiros da lancha. Mas foi muito grave a situação, muito grave. Eu quero comentar, tem até um vídeo na internet sobre esse caso. Eu queria comentar aqui, porque esse caso teve repercussão em Ubatuba, tanto entre a tripulação, nas tripulações profissionais, quanto as tripulações dos barcos também de lazer. E a Marinha foi acionada, claro, A Marinha foi acionada. A Marinha, ela fez uma reunião com todos os envolvidos, foram 4 embarcações. A tripulação da lancha, mais as tripulações, o proprietário das escunas. Então, todos foram chamados para uma reunião. A Marinha, ela comentou bastante sobre as regras de navegação, que comentou sobre os acidentes que têm acontecido e como evitar os acidentes. Foi uma lição, Foi uma aula para todos ali na ocasião. E felizmente, tanto no ocorrido no mar, não teve nenhuma consequência, em terra também não. Foi uma reunião educativa, conciliatória. E aí foi explicado novamente as regras de navegação. É tão básico, Quando você está no lugar, você chega primeiro para ancorar, você tem prioridade, porque você chegou ali primeiro para ancorar. Supondo que as embarcações tenham todas a mesma classificação. É claro que se for embarcação envolvida em alguma atividade não sendo de lazer, uma atividade profissional, por exemplo, a gente sabe no Ripiã, embarcações que estão prospectando, que estão dragando, aí é outra situação, Mas entre embarcações de lazer, quando chega num ponto de fundeio, quem está lá primeiro tem prioridade. E quem está manobrando para fundear também.
Se a embarcação já está manobrando para fundear, para ancorar, as outras embarcações que estão chegando não podem impedir a manobra dela. Além do que, depois que a embarcação ancora, se ela não estiver com a popa amarrada nas pedras, né, em terra em algum lugar, dependendo do lugar, isso é possível, outros lugares isso não é possível. Então, se a embarcação estiver somente na âncora, no ferro, as embarcações que chegaram depois têm que deixar espaço, o raio de giro, para a embarcação manobrar o sabor do vento e da correnteza estando ancorada. Isso é básico nessa regra. É claro que quando a gente chega em lugares muito disputados, muitas vezes a gente amarra a popa, desde que não atrapalhe o banhista, claro, que não haja outras regras no lugar impedindo isso. A gente às vezes amarra a popa nas pedras com distância segura, aí param mais barcos, né? Conseguem parar mais barcos no entorno, desde que os outros barcos façam o mesmo e mantenham a distância. Agora, impedir a embarcação de manobrar estando no lugar, não, né? Não tem como. Não tem como. Isso daqui é totalmente contra as regras. E o que a Marinha foi fazer nessa reunião explicou novamente as regras de navegação, citou o caso do RIPIAN, Regulamento Internacional para Evitar Abarroamento no Mar. Todo mundo que tem habilitação sabe dessas regras, mas às vezes é um calor da situação, aquela disputa para procurar a melhor vaga, que acaba levando a um incidente que poderia ter consequências mais graves. Esse incidente chegou, né? Chegou na mídia, chegou na internet, tem vídeo a respeito, e eu acompanhei, nós aqui do Minuto Norte acompanhamos, porque é uma lição para todos, né? Isso aqui vale para todos. Então, se for ancorar nesses pontos de ancoragem, a gente tem que lembrar também a distância que os barcos têm que ficar da orla, né, das praias. O RIPIAN fala no mar em 200 metros, em água doce 100 metros. Claro que você pode chegar na praia, na parte mais abrigada da praia, para ou tirar o barco da água, ou pegar pessoas ou deixar pessoas. Isso é feito de maneira perpendicular à praia, em velocidade super reduzida, 3 nós, normalmente. Então isso aqui é legal, isso você pode fazer. E principalmente respeitar as praias que já existe o balizamento para isso. Se não tem balizamento, o que a gente tem que fazer? Muitas vezes, uma grande parte das praias, você não consegue ficar a 200 metros. 200 metros é muito longe. Mas tem um bom senso, né? O que é o bom senso? 50 metros, tem praias que afundam rapidamente, os banhistas não costumam ir muito longe, mas eu acho que 50 metros é um limite bem prudente, um pouquinho menos talvez, mas tem que deixar um espaço para o banhista, tem que deixar, porque é que nem pedestre, né? Somos também em terra motoristas, mas também somos pedestres, e o pedestre tem prioridade e o banhista tem prioridade também. Isso aqui é claro, né? A regra vale para todos, no mar e em terra. Então a gente tem que respeitar esse limite das praias. Mas a lancha está muito longe, vou ter que ir nadando. Vai nadando, pega um botinho, pega um caiaque, um caique, mas deixa a área para o banhista. E quando ancorar, a gente tem que lembrar do raio de giro. Primeiro, a gente não ancora com um cabo, uma amarra, um filame, né, que é o comprimento da amarra na água, muito curto. A âncora precisa, o comprimento do cabo em relação à profundidade mais altura da proa, a borda livre na proa, tem que ser pelo menos 3 vezes a profundidade, para a âncora ter eficiência. Em condições de vento e correnteza, esse número pode ir para 5 vezes, ou até 7, ou até 10 vezes, né? Mas estamos falando em águas tranquilas, em condições amenas, então 3 vezes a profundidade. Mas quer dizer o quê? Que a lancha, o barco ou o veleiro vai ter um raio de giro. Então, quando a gente for ancorar, não podemos esquecer
que todos os barcos têm um raio de giro. Ah, mas se o vento chegar, vai chegar para todos, todo mundo vai girar ao mesmo tempo. Não é bem assim, não é bem assim. Barcos mais leves giram mais rápido. Barcos tipo lanchas, que tem uma área vélica, a parte do casco, as obras mortas, a parte do casco, o costado, superestrutura, tudo fora d'água, é grande. Então o vento, quando chega, ele empurra, faz bastante, tem uma ação rápida nessa parte das lanchas. Os veleiros, as obras vivas, a parte do casco abaixo da linha d'água é maior normalmente, né? Tem a quilha, então o veleiro responde diferente de uma lancha quando muda o vento ou a correnteza. Então a gente tem que respeitar o raio de giro dos barcos. E não é porque um barco é maior do que o outro, não é porque um barco tem passageiros, turismo, né, que é um turismo pago, ele tem prioridade sobre um barco menor, de jeito nenhum. O direito é igual para todos. E quem chega primeiro tem preferência. Também é muito importante te lembrar que as embarcações ancoradas querem tranquilidade. Elas não estão a sabor, né, do vento e da correnteza, normalmente afiladas para o que predomina, o vento e a correnteza. Então, se eu chegar muito rápido, se meu barco for muito grande, quanto mais rápido eu chegar e mais perto eu chegar, maior vem a marola. Então, a gente não pode esquecer que a marola, ela não para a hora que eu paro o barco, que eu diminuo a aceleração do barco, dos motores. Não, a marola vem atrás. Basta olhar para trás quando você tira o desacelera, né? Olha para trás e vê que está com o tamanho da sua marola. E se a lancha for grande, o barco for grande, essa marola vem com tudo. Então, as embarcações que estão ali ancoradas, chega a ficar até perigoso. Muitas vezes uma embarcação para a contrabordo da outra, quando tem os amigos e tal. Se tiver marola, faz um estrago. Faz um estrago muito grande. Às vezes você está até cozinhando a bordo, tem água quente, já aconteceu comigo. Tomei água quente no braço, caiu a panela de cima do fogão com uma marola, né? Então, isso daí dá muita confusão, a gente fica nervoso, às vezes toma uma atitude lá que não seria uma atitude, né, muito correta para a ocasião, acaba tendo discussão. Mas é só lembrar das regras de navegação. As regras de navegação são tão claras. Cruzando com outros barcos, menores principalmente, navegue em velocidade reduzida. Passa pela popa do outro barco se estiver no mar, lembrando que o barco à sua direita, a seu boreste, tem preferência, supondo duas lanchas, né? A lancha que está a seu boreste tem preferência de passagem, como dois carros numa esquina sem sinal e sem preferencial. É a mesma coisa. Então tem que lembrar dessas regras. E estando numa área disputada para fundeio, entra e sai devagar, navegando muito devagar. Ah, eu tenho turista, eu tenho um roteiro, eu sou um barco profissional, eu tenho que cumprir a agenda. Peraí, né? Não pode fazer isso. Entra mais devagar, nem que você diminua os pontos visitados. Você quer entrar muito rápido e sair muito rápido. Você, meu colega profissional, né, às vezes diminua um pouquinho a tua agenda, né, teus pontos de parada, para você entrar mais devagar e sair mais devagar. Então é bom, né? Porque você deixa o pessoal até curtir um pouco mais aquele lugar. Porque às vezes a gente vê muitos barcos assim que levam turistas que querem cumprir aquela agenda de vários pontos para passagem, às vezes para fundeio só, navegar. Então entra mais rápido, sai mais rápido. A gente tem que pensar nisso, né? Tem que pensar em quem está lá. E com a hora que você também está ancorado lá, você não vai gostar que nenhum barco passe perto de você levantando onda. Ah, eu passo devagarinho. Tem uma situação que às vezes a gente pensa que o barco está devagar, mas é aquele momento que ele está um pouco antes de planar, que a popa está bem dentro d'água e a proa alta e forma uma marola gigante. Embora a gente ache que o barco está devagar, ele já está devagar, mas a marola está muito grande lá atrás. Então essa marola chega e gera uma confusão danada ali na região, né? Esse caso da lancha com as três escuras terminou amigavelmente.
Mas poderia ter sido pior, né? Você vê, a Marinha poderia ter cassado a habilitação de quem for culpado ali. Os barcos poderiam ter sido até apreendidos, né, para verificação, outra verificação, quer dizer, os proprietários teriam prejuízo. No auge do verão, os profissionais poderiam ser impedidos de trabalhar até a situação ser esclarecida, além de uma multa em cima de todo mundo. Quer dizer, é uma situação que a gente tem que evitar. Primeiro, pela segurança, pela vida humana. Segundo, pela algum caso que possa provocar também a poluição em nossas águas. Terceiro, por incidentes que podem levar a discussões calorosas, brigas e daí para frente. Então, a segurança, o respeito às regras de navegação, a cortesia. Lembre-se, no mar não tem acostamento. Às vezes você para, tem algum problema, pode ser que aquele barco que você não gosta que vai te ajudar. Ou pode ser que você mesmo tenha provocado, você vai pegar a ajuda de um barco que você prejudicou. Então essa solidariedade nas águas é muito importante. É muito importante pelas condições. O mar vira de repente, os ventos aparecem, mesmo com as previsões a gente pode ter surpresa, é o momento de todo mundo se ajudar. E também prevenir. A gente tem que pensar nessas viradas de tempo. No verão é muito comum, como a gente já falou aqui, nas tempestades de verão, vem aquele vento noroeste fortíssimo no final da tarde, devido àquelas nuvens pretas, altas, como os nimbos, né, que formam raios, chuvas violentos. O vento pode chegar a 80 km por hora, pode passar de 80 km por hora. É um vento muito forte e muito rápido, raramente dura mais de 30 minutos. Mas imagine se as embarcações estiverem muito próximas de uma área de fundeio, o que vai acontecer com um vento desse tipo? Então, é muito importante a gente pensar em tudo na navegação, né? Pensar na segurança, lembrar das regras. E por que as regras existem? Eu vou facilitar um pouquinho, não é bem assim, né? Não é bem assim. A gente tem que lembrar também que o direito é de todos, né? Democracia na água é uma conquista que a gente tem que preservar.